Fala, amigo internauta do Portal Terceiro Tempo. O assunto de hoje é São Paulo Futebol Clube. E na linha para conversar conosco, Calef João Francisco, diretor de futebol do São Paulo nas conquistas do Campeonato Paulista de 91 e 92, do Brasileirão de 91, da Libertadores 92 e 93 e do Mundial Interclubes, o primeiro contra o Barcelona em 92 e posteriormente contra o Milan em 93. Alô, seu Calef, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um prazer falar com vocês. Eu sou Ednilson, nós trabalhamos aqui no Portal Terceiro Tempo, vamos falar sobre a situação política do São Paulo. Seu Calef, o que acontece com a oposição no São Paulo hoje? Bom, a oposição do São Paulo está muito enfraquecida, porque na eleição passada foram eleitos somente 18 conselheiros da oposição contra 62 da situação. E o Juvenal já tinha uma maioria folgada com o conselheiro que era formado, acrescentando esse número de conselheiros por eleito na última eleição, ele fica com uma maioria esmagadora de praticamente 2-1. Então a oposição fica completamente enfraquecida por esse motivo. Por que o enfraquecimento da oposição? Porque contra números não há argumento, né? São 240 conselheiros, o Juvenal tem 60 e a oposição tem 80. E em time de futebol, que não é que nem política, que quando tem alguma divergência, tranca a pauta. Não existe isso no futebol. Então, no futebol, como dizia o querido Aidar, o Carlos Miguel, a minoria discute e a maioria vota. Então, não tem como competir com essa diferença tão grande de conselheiros entre situação e oposição. Mas o que aconteceu com a oposição do São Paulo? Ela se dividiu, ela não é unida, o Juvenal com a oposição conseguiu bons contatos? O Juvenal politicamente é muito hábil. E ele com canto de sereia, ele conseguiu atrair muitos dos conselheiros que era da oposição, ele conseguiu atrair para a situação. E na eleição passada ele usou a máquina do São Paulo, do clube, e através do Departamento de Esportes Amadores, do marketing, ele fez uma campanha maciça para os candidatos dele, fez uma chapa pré-estabelecida e foram eleitos maciçamente os conselheiros indicados pelo Juvenal. O que seria o canto da sereia, doutor Calef? Ofereceu muitas coisas. O Juvenal é muito hábil politicamente, ele sabe como conduzir e convence as pessoas através um fulano viaja, o outro ganha um título, ganha uma carteirinha de diretor e consegue convencer a mudar de lado. Mas isso não seria uma troca política? Trocando votos por favores? Mas isso faz parte do dia a dia, não só a gente vê na nossa política também quantos deputados e vereadores que pulam de galho em galho, assim no futebol futebol também é uma política em menor escala. Então as pessoas não têm muita convicção daquilo que tem por ideal, e sim por algum interesse. Essa habilidade política do Juvenal internamente, o senhor acredita que ele faz muito bem para fora do clube, externamente também ou não? Não, o Juvenal é muito forte politicamente. O Juvenal ele pode ter defeito, mas ele sabe conduzir o clube politicamente como ninguém. Ele é muito hábil, sim. Mas fora também, o senhor não acha que ele errou a mão na escolha do Morumbi, ou com essa briga com a FIFA? Bom, aí o Juvenal, com Corinthians e Palmeiras? Eu reitero que ele é muito esperto, é muito ladino, como a gente fala no interior, mas ele confiou em políticos e tomou a bola nas costas. Ele tinha convicção, não estou dizendo que alguém me contou, não, é por dedução lógica da coisa. Se comprometeram com ele que o Morumbi faria a abertura da Copa e no fim ele tomou a bola nas costas. Não é comum ele ser passado para trás, mas com certeza nessa aí ele entrou de gaiato. Mas o senhor não acredita que essa estratégia que o São Paulo teve não acabou saindo errado? Porque o São Paulo acabou tendo complicações com o Corinthians por motivos fúteis. Com o Palmeiras travando discussões não muito úteis. E acabaram... E até a atuação do Marco Aurélio Cunha na Câmara dos Vereadores vetando o Pacaembu sendo arredado pelo Corinthians não acabou prejudicando o São Paulo? Eu entendo que não deva ser assim. Eu acho que a briga tem que ficar por conta da torcida, os dirigentes têm que se entender, sabe? Pode até, evidentemente, que cada um torce pelo seu clube,
Mas entre os dirigentes tem que ter uma convergência de opinião para o bem comum. E o Juvenal, nesse aspecto, eu acho que ele não devia ter arrumado briga, porque todo mundo se voltou contra ele. E aí ele ficou meio só aí na parada com os clubes de São Paulo, se bem que com o pessoal de fora ele tem o apoio. Tanto que ele conseguiu fazer o Fábio Koff como presidente do Clube dos 13. Em função desse apoio restrito que ele tem dos times, dos clubes de fora. Mas não ocorre o mesmo com Palmeiras, Santos e Corinthians. O senhor acredita que essa predominância política do São Paulo interna hoje, ocasionada pelo Juvenal, não pode reverter a longo prazo ou a médio prazo em problemas para o clube? Como aconteceu com o Corinthians, como aconteceu com o Palmeiras e com o Santos? Eu acho que o continuismo é ruim. Eu acho que a alternância do poder é salutar em qualquer clube, em qualquer situação. Eu acho que seria interessante para o São Paulo que houvesse uma alternância do poder, porque o continuismo não leva a nada, e nós temos exemplo do que aconteceu com os co-irmãos. E qual que é a principal virtude que o senhor considera no Juvenal? O Juvenal, politicamente, ele é muito hábil, e ele é muito esperto, hábil politicamente e esperto para ninguém. É difícil levar vantagem para o Juvenal. Ele é muito malandro no bom sentido. E o principal defeito? O defeito do Juvenal, no meu modo de entender, é que ele é muito personalista. E ele tem a diretoria com elementos competentes, tem o João Paulo, que eu acho um excelente dirigente, tem o Júlio Casares, se bem que o Júlio Casares, por ser de marketing, tem mais autonomia. Mas o João Paulo, a diretoria de futebol, entendo eu, devia ter um pouquinho mais de liberdade para conduzir o futebol. E ao presidente teria que caber referendar os atos da diretoria de futebol e não tomar uma iniciativa. Assim era no tempo do Pimenta. O Pimenta referendava aquilo que a diretoria de futebol fazia e não tinha gestão para contratar jogador ou para técnico, não. A iniciativa era da diretoria de futebol e tinha a aprovação da presidência. O senhor, como diretor adjunto de futebol do São Paulo num bicampeonato mundial, o que acha hoje da posição do polêmico Leco? Aquilo que eu digo, eu não sei se o Leco é competente ou não é, porque fica difícil tocar o futebol da maneira com que o Juvenal centraliza as decisões. Então a gente não sabe se as decisões foram tomadas pelo Leco, pelo João Paulo ou pelo Juvenal. O que dá a entender é que o Juvenal, visto assim de fora, e que o pessoal lá de dentro mesmo fala, o Juvenal é muito personalista e ele que toma as decisões certas ou erradas. E na opinião pessoal do senhor, por que o Morumbi não é a sede da abertura da Copa do Mundo? Porque o Juvenal acreditou em políticos. Alguns políticos se comprometeram com ele que o São Paulo faria a abertura da Copa e, no fim, eu acho que era só para ganhar tempo e tentar iludir o Juvenal. E não é muito comum conseguir fazer essa jogada, mas, infelizmente, ele entrou nessa. Tomou uma bolada nas costas. Ele caiu no canto da sereia? Caiu no canto da sereia. Ele que sabe cantar tão bem, conseguiu ser passado para trás. Nesse sentido, né? O senhor acha que o prefeito do município, o governador José Serra, posteriormente o Alberto Goldman e até o presidente Lula, falharam com São Paulo nisso? Porque todos no início falaram que o Morumbi seria a sede da Copa. Eu acho que sim. Eu acho que falharam e muito. Não deviam ter acenado com essa possibilidade de falar. Eu acho que o São Paulo foi usado. Acho que o São Paulo foi usado em todo esse tempo para levar, para conduzir para o lado do Corinthians ou do outro time. O São Paulo foi usado sem que o Juvenal tenha se apercebido disso. E o senhor acredita que não entrará dinheiro público na construção do estádio do Corinthians, que o pessoal popularmente chama de Itaquerão? Itaquera quer dizer, em Tupi-Guarani, é pedra dura. Então, é duro de se acreditar que não vai entrar dinheiro público numa situação dessa. É muito difícil. Eu não acredito que o Corinthians, apesar de forte, ter uma torcida imensa, mas para arcar com uma cifra dessa natureza, é muito difícil
que o Corinthians consiga sozinho. Eu acho que vai ter dinheiro público sem dúvida nenhuma. Ainda falando sobre o Morumbi, o senhor participou da gestão do Fernando Casal Del Rey, que fez a principal reforma do Morumbi até hoje. O que aconteceu com o Morumbi depois disso? Porque, na sua opinião, porque o Morumbi perdeu foi muito criticado pela FIFA sobre muitos problemas. O que aconteceu, na opinião do senhor, depois da reforma que gastou mais de 30 milhões de dólares, a reforma que o Fernando Casal Del Rey? Dizem até que foi todo o dinheiro do Denilson, vendido para o Betis, na época por 36 milhões. Veja bem, a reforma que o Fernando fez é uma reforma que se impunha. O Morumbi estava realmente, não é uma obra assim para parecer uma beleza, não. É porque estava todo corroída a parte das arquibancadas, as ferragens estavam todas expostas, e o Fernando teve que recuperar todinho os 2 anéis. Isso foi foi um dinheiro um dinheiro enorme que o Fernando despendeu para recuperar o Morumbi. E não pôde cuidar do futebol. E o que foi feito não aparece para o grande público. Foi uma obra de estrutura. Então a estrutura realmente não aparece. Não foi embelezado. O Juvenal, mas agora internamente, o Morumbi está muito bonito. Se vocês forem lá agora, o Juvenal deu uns... Quem circula pelos anéis lá do Morumbi está muito bonito e com certeza é um dos melhores estádios do Brasil. E no mundo tem poucos estádios igual do São Paulo. Ah, sim. Agora vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de 2010. O senhor é a favor? Tem muita gente falando que o São Paulo deveria entregar o jogo para o Fluminense para prejudicar o Corinthians. O senhor acredita nisso? O senhor foi diretor por muitos anos no São Paulo. Aconteceu alguma vez isso na sua gestão? Foi citado? Alguém propôs alguma coisa? Os jogadores internamente fizeram o corpo mole? O senhor já presenciou isso alguma vez? Não, eu diria que o jogador não entra em campo para perder. Isso não existe. Nenhum jogador entra em campo com espírito predisposto de perder. O que pode fazer, e eu acho que deve fazer, é colocar um time mais fraco. Haja vista que o Corinthians fez em 2009, que foi jogar em Campinas, botou um time fraco, o Ronalducho se machucou com 10 minutos para não continuar jogando, então chumbo trocado não dói. E pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se eu fosse determinar algo, o São Paulo jogaria com um time enfraquecido, não para favorecer, não para prejudicar o Corinthians, mas sim para favorecer o Fluminense. O senhor acredita que o Corinthians entregou o jogo ano passado? No Popular? É só ver o tape, né? É só ver o tape do jogo do Corinthians e Flamengo. Foi público e notório que o Corinthians não fez nada. Não fez nada para ganhar do Flamengo. Isso ficou muito claro. E até as manchetes do dia seguinte, os jornais, era doce derrota, né? Então, não tem como negar. Ok. Para encerrar aqui a entrevista, o que vem acontecendo com o São Paulo nos últimos 2 anos? O São Paulo sempre recheado de títulos, disputando grandes campeonatos, chegando e depois de muitos anos, pela primeira vez, parece que não vai chegar nem na Libertadores. O que aconteceu com o São Paulo? Eu acho que na vida da gente, vida particular, nos clubes, existe o ciclo. São Paulo tem um ciclo vencedor com uma opção de tempo, ganhou tudo, e agora vai ter que esperar uma nova reviravolta e começar a ganhar outra vez. Passou, os outros... Imagina que o São Paulo fosse ganhar todo mundo, só São Paulo tinha torcida, não é? Então tem os outros times também tem o direito e tem competência para ganhar também. Mas o São Paulo é forte, é vibrante e com certeza ano que vem já estamos aí disputando o título sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, seu Calef João Francisco, e por favor acesse a página do seu Calef na seção que fim levou de miltonneves.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado a vocês. Um abraço para todos.